Bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. Nesse canal você irá encontrar tudo sobre enfermagem. Tire todas as suas dúvidas aqui comigo. Aqui você encontra tudo sobre cálculos de enfermagem, assuntos que caem em processos seletivos, protocolos atualizados, técnicas de enfermagem, cuidados específicos em UTI, pronto-socorro, curativos, protocolo de sepse e muito mais. Venha aprimorar seus conhecimentos no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos abordar um assunto super importante que é utilizado no dia a dia da assistência de enfermagem, que é oxigenoterapia. Oxigenoterapia seria a administração de oxigênio, que é conhecido como O2, medicinal, através de via inalatória, com a finalidade terapêutica de prevenir ou melhorar a hipóxia tecidual, ou seja, melhorar a ausência de oxigênio nos tecidos, mantendo então o ar inspirado numa concentração de gás capaz de oxigenar adequadamente o sangue que sai dos pulmões. Então, um paciente que é incapaz de ter uma ventilação espontânea, ele necessita dessa terapêutica, ele necessita de utilização de oxigenoterapia para poder suprir essa oxigenação, esse oxigênio que está faltando no organismo desse paciente. Quais são as principais indicações da oxigenoterapia? É indicado em pacientes que têm uma respiração ruidosa, que nós conhecemos como estertores, sibilos, são ruídos adventícios, ou seja, são ruídos anormais. Tá? Um paciente que tem uma respiração dificultosa, um paciente que tem uma saturação menor que 90%, um paciente que tem uma taquipneia, paciente com dispneia, com dificuldade para respirar, paciente que acaba utilizando e apresentando em seus sinais de desconforto respiratório batimento de asa de nariz, paciente que tem uma respiração, ele acaba utilizando a sua musculatura acessória para respirar, ou seja, está em extrema dificuldade respiratória, um paciente que tem cansaço, que é a fadiga, paciente agitado, paciente que apresenta cianose, tanto de extremidades como de pele. Então, esses são as principais indicações de pacientes que necessitam da oxigenoterapia. Aqui eu estou apresentando para vocês a régua de gases. A régua de gases é um painel que nós temos em cima de cada cabeceira de paciente, no centro cirúrgico, na sala operatória, né? Então, existe uma dúvida muito grande referente a essas cores da régua de gases. Então, em cima do painel do paciente, onde tem a chamada da enfermagem, a campainha, nós temos algumas cores correspondentes, tá? Então, vocês conseguem visualizar, nós temos a coloração verde, que é onde é acoplado o oxigênio do paciente. Nós temos a coloração amarelada, que é o ar comprimido. Nós temos a coloração acinzentada, que é o vácuo, que é onde nós aspiramos o paciente. Então, nós não podemos confundir. Se um paciente precisa fazer inalação e ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum problema com o oxigênio, eu posso fazer inalação no oxigênio, no O2. Mas se o paciente ele tem algum problema respiratório, uma DPOC, por exemplo, onde se estiver fazendo inalação utilizando o oxigênio, ele tem muita retenção de CO2. Então eu utilizo aonde para fazer inalação? A cor amarelada, que é o ar comprimido. Quando eu preciso aspirar um paciente, eu utilizo o vácuo. Então o vácuo ele aspira o paciente. A gente vai acoplar ali um dispositivo, né? Um aspirador, né? Um kit Nasodrem, um aspirador também, um vidro que nós temos no hospital, nós vamos acoplar ali e no Nasodrem. E assim nós conseguimos aspirar o paciente por essa via. E temos uma outra coloração diferenciada que nós só temos no centro cirúrgico, que é um ponto específico de óxido nitroso, que é o N2O. Ou seja, esse dispositivo ele é utilizado para anestesiar o paciente. Ele é um oxigênio específico que tem gases específicos para que a gente consiga utilizar naquele famoso cheirinho onde nós anestesiamos o paciente. Então, por isso que tem essa coloração diferenciada de cor azul. Isso é só no centro cirúrgico que tem, nas unidades de internação não tem. O fluxômetro, ele é um dispositivo que é acoplado na régua de gases, ali no oxigênio, ou pode ser também acoplado
no ar comprimido, onde eu controlo o fluxo de oxigênio do paciente. Então, pelo fluxômetro eu consigo controlar quantos litros de oxigênio eu vou ofertar a esse paciente. 2 litros, 1 litro, 3 litros, 15 litros. Para cada dispositivo nós utilizamos uma quantidade de oxigênio que sai da régua de gases. Então, imagine que na parede do paciente tem uma tubulação. Vamos dizer que nós temos 3 tubulações. Cada tubulação vem um gás medicinal. Uma tubulação ela vem o encanamento, né? Ela vem o oxigênio, na outra vem o ar comprimido e por outra passa o vácuo. Tá? E no centro cirúrgico nós temos uma tubulação extra que vem o óxido nitroso para anestesiar o paciente. Tá? Então o fluxômetro ele é utilizado para isso, para que a gente saiba medir quanto de oxigênio eu vou ofertar ao paciente. Se o paciente estiver utilizando um cateter de O2, vai aí 2 a 3 litros. Se ele estiver usando uma nebulização contínua, vai de 5 a 10 litros. Se ele estiver utilizando uma máscara específica, uma máscara não reinalante, 15 litros. Uma máscara de Venturi, 15 litros. Em que situação eu uso água, em que situação eu não posso usar água, porque pode trazer infecção a esse paciente. Então nós vamos tirar essas dúvidas agora, tá? O cateter de oxigênio tipo óculos, ele não utiliza água. Então eu preciso do quê? Se o enfermeiro falar para você, olha, vamos instalar um cateter de O2 no paciente, eu preciso do quê? Um umidificador. Eu não vou precisar de água estéril, água bidestilada. Eu vou utilizar uma extensão de oxigênio e um catéter de O2. Esses 3 materiais você vai acoplar um no outro e vai ligar aonde? No fluxômetro. O médico vai prescrever a quantidade de oxigênio, 3 litros, 2 litros, e nós vamos então colocar no paciente. Uma sugestão que eu dou a todos. Antes de você colocar o catéter no nariz do paciente, primeiro você ligue o fluxômetro, tá? Para depois verifique se está saindo oxigênio, assim na sequência você coloca no nariz. Por que eu falo fazer dessa maneira? Porque acontece muito de você colocar o catéter primeiro na narina do paciente, você abre o fluxômetro, ele está emperrado, e você abre muito rapidamente e acaba entrando uma quantidade de litros muito grande pela narina do paciente. E ele vai levar um susto. Então, é um conselho que eu dou. Primeiro ligue, verifique se está funcionando e acople na narina do paciente. Então, o catéter de O2 é o primeiro que nós temos aí, tá? Na sequência, nós temos a máscara facial, que é o famoso nebulizador, a nebulização contínua. Então, o enfermeiro fala, o médico prescreve, vamos instalar uma nebulização no paciente contínua. O que eu preciso? Do kit. Normalmente, no saco estéreo, ele vem uma traqueia, um nebulizador de coloração verde, vem uma máscara, ele vem com cadarço ou você pode também utilizar um elástico, tá, no dispositivo. Dentro dele vai água estéril, água bidestilada. Tá? O cuidado que a gente deve ter com esse dispositivo é nunca completar a água, isso cai muito em prova de hospital. Sempre que o nebulizador estiver terminando a água, você desconecta esse copo que tem nele, despreza o restante da água e coloca uma água esterilizada nova, nunca complete a água. Tá? E se tiver água nesse dispositivo na traqueia, você não deve despejar essa água dentro do copo, porque você pode contaminar o dispositivo. Então você desconecta a traqueia, despreza essa água, esse excesso de água, porque isso interfere na nebulização, e religa no paciente imediatamente, tá bom? E aí respeitando sempre o tempo de esterilização de material. Então cada hospital tem o seu protocolo, quanto tempo eu preciso trocar esse kit. Aí você vai no CME, devolve esse kit, protocolando no caderno, e pega um novo kit para colocar no paciente, porque não pode estar vencido, porque isso é foco de infecção respiratória dentro do ambiente hospitalar, ok? Vou falar um pouco do AMBU. O AMBU, ele é conhecido como bolsa válvula máscara, para quem não conhecia, o famoso AMBU. O AMBU ele tem algumas particularidades. Dentro da embalagem do AMBU ele vem uma máscara, ele vem um AMBU, propriamente dito, um reservatório. Para ligar e conectar esse AMBU, eu preciso de uma extensão de oxigênio e eu preciso de um umidificador. Não vai água, você não pode utilizar água nesse caso, ok? Eu já vi pessoas ambusando o paciente numa RCP utilizando água dentro do umidificador, não vai água. O único momento que vai água na oxigenoterapia é a utilização da nebulização contínua. Lembre-se sempre disso, o restante não vai água. Ou, se o paciente estiver entubado numa UTI, normalmente o ventilador mecânico tem uma partezinha ali embaixo dele que tem um reservatório para colocar água para umidificar o paciente. E
que vai de uma maneira meio que aquecida. Então são as duas únicas maneiras que você utiliza a água em oxigenoterapia, ok? Então o ambu ele é utilizado dessa maneira que está na figura que vocês conseguem visualizar. Tá? Então não utilize água. Precisa ter o posicionamento correto na face do paciente, em U, né? Posicionamento da mão, para que não, quando eu estiver ventilando o paciente, não extravase oxigênio por fora. Então eu preciso ofertar um oxigênio para o paciente na hora da RCP, né? Aí nós vamos falar da máscara de Venturi. A máscara de Venturi ela é utilizada quando o paciente tem uma dispneia um pouco mais elevada. A máscara de Venturi, para ser utilizada, também não usa água, tem uma extensão também de oxigênio. Eu utilizo também o umidificador sem água e vocês conseguem verificar que ele tem várias cores. Cada cor tem uma quantidade de oxigênio que eu oferto ao paciente. Tá? Então, cada coloração dessa tem um fluxo de oxigênio que eu ofereço ao paciente. Então, tem essa outra imagem que demonstra isso melhor. Então, cada coloração nós utilizamos uma quantidade de oxigênio. Continuando aqui, nós temos a incubadora, a marca registrada conhecida como Isolete, utilizada muito em UTI neonatal. Então, nesse caso, nós utilizamos o bebê prematuro, fica aí dentro, mantendo a temperatura muito semelhante ao ventre materno. Então, nós deixamos o recém-nascido prematuro dentro da Isolete até que ele ganhe peso e depois disso ele vai ter alta para uma UTI pediátrica e posteriormente para um berçário. Então tem que estar higienizado, dentro da Isolete tem uma temperatura adequada para manter o RN, para que ele não tenha hipotermia. Ele tem todos os cuidados necessários. Para manipular você tem essa partezinha que você coloca as mãos, para você dar o banho no neonato. Tá? Então, todo cuidado é importante nesse caso quem trabalhar em UTI neonatal. Nós temos a nebulização, que é um inalador, popularmente conhecido. Então, vamos instalar um inalador. Às vezes você vai pedir no sistema, não está escrito inalador, está escrito micronebulizador. Tá? Então, é dessa maneira que vem escrito no sistema quando a gente solicita. Ele é um micronebulizador, então ele é um nebulizador, porque tem a saída de CO2 e a entrada de oxigênio. Ele vem com uma extensão, ele vem com um copinho para que a gente consiga colocar o soro fisiológico, para que a gente consiga colocar o Berotec e o Atrovent, que são broncodilatadores, o Fluimicil, que também é um broncodilatador, ou um Clenil, que também é um outro broncodilatador muito potente. Então nós vamos seguir a prescrição médica e instalar essa inalação no paciente. Muitas vezes a inalação ela vem com intervalos de 15 minutos, de 20 minutos, depende da patologia que o paciente vem procurar o serviço de saúde, ok? Tem que tomar muito cuidado, o inalador quando você estiver entre intervalos de inalação, você nunca deve deixar o inalador ali acoplado no fluxômetro exposto ao meio ambiente, porque ele fica contaminado. Então proteja o inalador com um saquinho plástico e deixe ele lá para que no próximo momento você instale ele novamente. Tá? Então às vezes a inalação é a cada 30 minutos, a cada 15, então não deixe o inalador exposto. O ambiente hospitalar é todo contaminado, as bactérias podem se proliferar ali na máscara do inalador e o paciente acaba adquirindo uma infecção respiratória. Tome bastante cuidado, tá pessoal? Aí nós temos aqui a máscara não reinalante, ela foi muito utilizada na pandemia, ela tem um alto poder de oxigenoterapia, tá? Então ela vem com essa máscara para acoplar no rosto do paciente, um elástico, tem esse reservatório e vem com uma extensão de oxigênio. Então a gente instala com umidificador sem a utilização de água. Ela tem um alto poder de oxigenoterapia. Essa para mim é a mais potente de todas. Agora, se nenhuma dessas resolver e a saturação do paciente for caindo de 90, 88, o que vai ser utilizado? O paciente vai ser entubado. Aí nós temos a máscara laríngea, que eu havia abordado numa outra aula, que pode ser utilizado pelo enfermeiro, ou o tubo endotraqueal, que aí no caso é passado pelo médico, ok? Que a enfermagem precisa auxiliar. Nós temos o colar de traqueostomia, utilizado em pacientes que têm traqueostomia. Então, quando você vai colocar uma oxigenoterapia no paciente que tem traqueostomia, você usa esse colar. Cuidado, eu já vi pessoas fazendo inalação no paciente pelo nariz do paciente que é traqueostomizado. Isso aí é um erro muito grave. O paciente não está recebendo inalação. A inalação tem que ser acoplada nessa parte inferior. A gente coloca normalmente um T, né, para que saia por um lado o CO2 e o paciente consiga inalar o oxigênio. Tá? Então cuidado quando você for instalar
uma inalação num paciente tracostomizado, tá? Então precisa colocar um adaptador aí nesse colar para que a gente consiga manter a nebulização do paciente, ter uma saída de CO2 e o paciente fique recebendo a inalação de forma correta, ok? Então precisa saber certinho como utiliza. Tem um elástico para acoplar no paciente na região do pescoço e o paciente fica mantendo nebulização por esse colar. Ele tem um buraco na frente, vocês conseguem visualizar por onde ali sai o CO2. Porque a nossa respiração ela é inspiração, eu respiro o oxigênio, eu inspiro o oxigênio e eu expiro o CO2. Então, todos os dispositivos inalatórios têm uma saída de CO2, inclusive na ventilação mecânica, tá bom? Quais são os cuidados de enfermagem que eu tenho que ter com os dispositivos respiratórios? Verificar a indicação de cada dispositivo, verificar se o material está estéreo, sempre, verificar se não está rompido o material, porque aí ele já perdeu a esterilização, verificar a data da validade da esterilização, respeitando o protocolo de cada instituição, usar água destilada estéreo para aquele dispositivo que utiliza água estéreo. Então, no caso, é só o nebulizador, tá? E o paciente na UTI, quando ele está sob ventilação mecânica, tem ali um reservatório que a gente coloca água destilada estéreo, água bidestilada, ok? Trocar o dispositivo respeitando a validade de cada instituição, que nós já falamos. A traqueia da máscara facial, quando tiver com excesso de água, nunca devolva para o copo do aparelho, despreze o conteúdo, ok? E quando o copo estiver terminando a água destilada, o copo do nebulizador, você nunca complete, você despreza e coloca uma água nova, ok? Sempre coloque a data no nebulizador para que você tenha controle, em todos os dispositivos, para que você tenha controle do tempo que esse aparelho está no paciente, quanto tempo está ali, o paciente está com aquela Venturi, porque tem que ser trocado de tempos em tempos, respeitando o protocolo, ok? Muito obrigado, espero ter ajudado, tirado dúvidas a todos aí, referente à oxigenoterapia. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, por gentileza, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!